Bom dia a todos. Bom dia, professor Paulo. Bom dia, professores, professoras. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Rosane, eu sou assessora pedagógica do Sistema Anglo, e eu estou aqui hoje com o professor e autor, professor Paulo, para conversar um pouquinho com vocês. O nosso tema aqui é Oficina de Análises Literárias, e a gente vai tratar aqui dessas questões aí relevantes, principalmente para vocês que estão chegando no Sistema Anglo, então sejam todos muito bem-vindos aí. Eu vou passar a palavra para o professor, eu até coloquei no chat que ao final vocês poderiam trazer questões, mas o professor liberou, né, Paulo, para que à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês possam aí, ou pelo chat, que eu vou acompanhar aqui, ou levantar a mãozinha embaixo tem para fazer algum questionamento. Então, fiquem à vontade. Professor, a fala é sua. Obrigado, Rosane. Bom dia a todos, bom dia a todas. Olá, olá, Luciana, Aldeni, César, Daniele, Douglas, Ivan, Kelly. Quanta gente! Tudo bem? Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos a presença aqui, o interesse em conversarmos sobre literatura. Gostaria de dar-lhes boas-vindas, não é, ao Sistema Anglo. Espero que se inicie agora uma relação muito produtiva e muito útil para os nossos alunos, né, principalmente para os nossos jovens. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como a Rosane falou, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco do material de itinerários formativos, oficina de literatura, né? E, enfim, queria dizer que eu sou professor também, estou em sala de aula, eu uso esse material, não é? Então, essa é uma característica aqui, né, do material Anglo. Nós não somos apenas autores desvinculados da ação, não é, pedagógica. Eu trabalho em ensino médio, sou professor de cursinho também, estou a Estou completando este ano 26 anos de Anglo, né? Já tenho uma trajetória longeva aqui com essa instituição e espero que vocês, enfim, não é, possam fazer bom uso desse material. Deixa eu ver aqui um pouquinho o chat como está. Temos pessoas de Brasília, Cabo Frio. Isso é importante que Fazendo. coloque a cidade e o nome da escola que você participa aí. Coloca aí no chat para a gente, por Monte favor. Santo, sim, Porto Feliz. Colégio Anglo São Paulo sou eu. Professor, eu estou fazendo 35 anos de ângulo também esse ano. Olha que Nossa, delícia. tamo junto. Isso revela a nossa idade, né? É, Enfim, e nossa paixão pelo ângulo tá também. bom, né? O que a gente quer é viver, ou não é? Exato. Né? Então, colega aqui de São Paulo também, de Belo Horizonte, sejam todos muito bem-vindos. Enfim, como eu estava falando, né? Então eu sou um professor, tanto quanto vocês, né? Eu gostaria de deixar bastante claro que eu vou apresentar o material aqui, por ter sido um dos autores, né? Na verdade, o material de itinerários formativos foi produzido por mim, pelo professor Fernando Marcílio, pelo professor Maurício e pelo Moacir, né? Então eu sou coautor desse material, participei da concepção junto com eles. E o que a gente quis, né, o que a gente teve a princípio, não é, em mente ao começar esse trabalho de elaboração, foi uma aderência às propostas oficiais dos itinerários formativos, né? Então a gente se baseou principalmente nos documentos oferecidos, não é, que orientaram a elaboração desse material. Eu vou começar a apresentar um pouco da concepção dele aqui e vou também apresentar na prática, digamos assim, as partes do material e a proposta, não é, que se consolida nele. Como a Rosane já antecipou, eu gostaria de deixar aberta aqui a fala para vocês podem me interromper a hora que quiserem,
fazer comentários. Vamos juntos, porque, na verdade, nós somos colegas, eu não quero ficar aqui numa posição, enfim, sei lá, de alguém que vem apresentar dono de um saber, não tem nada disso, né? A gente sabe como que é a nossa atividade pedagógica, que é um processo sempre em construção, né? Então, eu participei da elaboração, vou apresentar o material para vocês, mas fiquem à vontade já para fazer as participações que quiserem. Sim, eu vou pedir licença aqui, vou compartilhar para vocês umas telas que eu preparei que mostram um pouco, que mostram o nosso material. Eu estou olhando o chat também, eu estou apresentando aqui, mas estou olhando o chat também. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, eu estou vendo, a Rosane também, e se quiserem fazer alguma colocação verbal também, está super aberto. Beleza? Então vamos lá. Esse é a carinha de abertura, essa é a carinha de abertura do nosso material, né, de itinerários formativos, não é? O material se intitula Oficina de Literatura, não é? E como eu disse, é um material que foi concebido, que foi elaborado a partir da proposta, não é, do novo ensino médio, que foi elaborado num processo longo aí, não é, dos âmbitos oficiais da educação brasileira. Então, o novo ensino médio, como nós sabemos, não é, foi organizado em duas grandes partes. De um lado, a formação geral básica, que é baseada num processo de progressão e sistematização de conteúdos, não é, que parte do contexto para os conceitos, digamos assim, mas os itinerários formativos, eles foram concebidos na intenção da aplicação daquelas habilidades delineadas na BNCC e trabalhadas na FGB, né? Então, é a ideia de aplicar um pouco mais aquilo que é elaborado conceitualmente na FGB. E essa aplicação, ela exige, não é, uma certa mudança de postura, não é, da gente que dirige o processo pedagógico, uma mudança de postura apontada para uma maior autonomia do aluno, não é, uma maior participação do aluno. E, para usar um termo já meio combalido, né, muito usado também, o protagonismo dos alunos. Enfim, não é, essa é a proposta, e a gente teve, então, essa intenção de convidar, né, os nossos estudantes, apresentar propostas para convidar os nossos estudantes a trabalharem de forma um pouco mais ativa, né? E é evidente que essa proposta de maior protagonismo dos alunos, essa proposta de uma aplicação mais prática dos conceitos que nós vamos apresentar aqui, isso vai exigir, claro, uma abertura, em certo sentido, do material, não é? De maneira que ele se adeque às diferentes realidades regionais. A gente está vendo aqui, como nessa região, há colegas de diversas, não é, partes do nosso país, não é? Então, a gente tentou criar algo que desse uma liberdade para que você também pudesse trabalhar nessa rica relação com os alunos, né, com a peculiaridade de turmas, com aquilo que os estudantes trazem. Então, a gente tem que estar muito aberto, digamos assim, no processo pedagógico, a esse tipo de atitude, não é? Não apenas a gente, como nós, professores, né, e professoras, como, digamos assim, um centro irradiador de conhecimento, de conteúdos, mas uma atitude que tenta trazer o conhecimento dos alunos, e a gente, como coordenadores desse processo, né, a partir desse conhecimento que eles trazem, a gente tentar trabalhar e tirar dali o que a gente quer. Não é muito fácil, né, evidentemente, não é? A gente tem que lidar com o que os alunos trazem, requer uma
uma abertura, né, da nossa parte, né? A gente tem que deixar de lado certos preconceitos, certas opiniões pessoais, e a gente tem que exercitar profundamente uma atitude de escuta, né? E de, como eu posso dizer, e de partilha, para que o conhecimento possa ser construído, digamos assim, de maneira mais coletiva. Vamos lá. Então, os itinerários formativos, não é, eles partem, não é, a proposta dos itinerários formativos nasce, não é, da reestruturação do ensino médio, da elaboração da BNCC e de um documento mais específico, que são os referenciais curriculares para elaboração de itinerários formativos. Então, esses foram os nossos documentos orientadores, e, claro, mais especificamente, este documento que aborda, não é, os itinerários. Não é? E há nesse documento uma especificação, digamos assim. Segundo o documento, enquanto a formação geral básica é um conjunto de competências e habilidades nas diferentes áreas de conhecimento, aí, né? Linguagens e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, previstas na etapa do ensino médio, da Base Nacional Comum Curricular, que aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do ensino fundamental, a compreensão de problemas complexos e a reflexão sobre a solução para eles, com a carga máxima de 1.800 horas. Já os itinerários formativos, olha só, gente, como ele trata, um conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes podem escolher conforme seu interesse para aprofundar e ampliar aprendizagens em uma ou mais áreas de conhecimento. Veja, é muito assim amplo, não é? Considerar conjunto de situações e atividades educativas, não é? Então nós, não é, como professores, a gente tem que estar aberto para criar o que seria isso, não é? Esse conjunto de situações e atividades educativas. Nós trabalhamos então com um material apostilado. E nós, na elaboração dos itinerários, tentamos apenas, digamos assim, apontar, oferecer a vocês, oferecer às escolas, não é, um caminho a ser seguido, não é? Um caminho a ser seguido, um mapa, não é, que orienta, não é, um caminho, mas que vai, que penso eu, não é, para ele ser realizado de maneira plenamente adequada aos documentos oficiais, esse caminho deve atender às diferentes paisagens, às diferentes configurações humanas, não é? Que podem variar muito, tanto no âmbito geográfico, digamos assim, como dentro de uma própria escola. A gente sabe que muitas vezes a turma A tem uma determinada característica, a turma B tem outra, não é? Então a ideia é que a gente esteja aberto a essas diferentes situações e os diferentes caminhos, não é? Que a aplicação prática desse conteúdo, né? A aplicação prática desse conteúdo pode suscitar, né? Aquele documento, então, ele ainda propõe o documento dos referenciais, não é, para elaboração dos itinerários formativos. O documento apresenta alguns eixos estruturantes que devem ser trabalhados, eixos esses que nós tivemos muito em conta, não é, na elaboração do material. São os eixos de investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Segundo o documento, né, esses eixos eles buscam integrar e integralizar os diferentes arranjos dos itinerários formativos, bem como criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea. Então, como trazer, né, um conteúdo de literatura, não é? Como fazer desse conteúdo uma reflexão ativa
e viva na experiência juvenil contemporânea. Então, a princípio, nós tentamos trazer ideias, trazer caminhos atrelados profundamente a essa proposta e que oferecessem, né, para os colegas professores e professoras a capacidade, então, a oportunidade de desenvolver tudo isso, né? Tudo isso, aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida, promover a incorporação de valores universais, como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Veja, então, nós tentamos criar este material amparados nessas ideias, tá? E desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, sejam elas na escola, sejam no âmbito do trabalho, sejam na vida. Veja só, então a gente tem que a ideia mesmo dos itinerários formativos é convidar o aluno a participar e refletir. Então, é fundamental que a gente tenha em mente, tenha em conta essa postura que nós devemos adotar aqui. Repito, aliás, repetir é o que a gente mais faz, né, gente? O professor, ele trabalha muito na base da repetição. Mas aqui é a ideia, portanto, de que o aluno tem que trazer referências de sua experiência de vida. As experiências juvenis do jovem brasileiro contemporâneo, as experiências juvenis, né, dessa pessoa brasileira contemporânea hoje, né? E essas experiências devem ser acolhidas e trabalhadas por nós. Né? Eu não acho uma coisa muito simples, porque, como dizia um velho professor do Anglo, né, uma referência aqui para nós, ele dizia assim: o difícil não é viver, o difícil é conviver. E como lidar com essas diferentes concepções, visões de mundo? Óbvio, né, que isso pode dar margem a debates acalorados, quando não a antipatias, né? Mas, enfim, nós somos os adultos desse movimento, né, na sala de aula, nós temos que partir de uma concepção democrática, inclusiva, e ensinar os jovens a seguir esse caminho também. Nesse sentido, nós, professores, não devemos mais nos colocar nessa posição de apenas ministrantes de conteúdo, palestrantes, não é? que iluminam, não é? aquela plateia com a luz do seu conhecimento. Né? Aquele professor antigo que ia desasnar. Conhece esse verbo? Desasnar. Né? Desasnar é ensinar, imagina, desasnar. Fazer com que eles deixem de serem asnos. Olha isso, que palavra tão carregada de preconceito. Né? Então, a ideia aqui, repetindo, não é mais que a gente fique nessa postura, assim, mas que a gente tenha uma atitude quase não, uma atitude de curadoria de conteúdos e de orientação para que eles, os alunos, possam desenvolver com autonomia também o seu conhecimento. Para tanto, não é, vocês, colegas, professores e professoras, vocês terão o apoio do nosso material, não é? Um material de aula, né, as apostilas, o plural, não é? E também alguns materiais de apoio, como vídeos, tá vendo? Todos no site aqui do Sistema Anglo. Nós temos um guia de metodologias ativas, não é? Que é um conjunto de procedimentos que tentam nos orientar, não é, a essas novas propostas pedagógicas, bem como, não é? Você vai encontrar também aqui no site do Sistema Anglo de Ensino os documentos oficiais que orientaram a elaboração desse material. Não é? Queria destacar um pouquinho um material que nós produzimos, que é o Guia de Metodologias Ativas.
Aqui você vai ter uma apresentação sumária, né, uma apresentação breve, não é nenhum trabalho assim mais amplo, é que você vai poder buscar a partir da bibliografia apontada ao fim de cada uma das metodologias apresentadas, né? Mas, enfim, é uma apresentação sumária de algumas metodologias, como sala de aula invertida, instrução entre pares, gamificação e algumas outras também. Não é? Você vai poder, então, se inteirar um pouco mais disso e, a partir dali, se quiser, né, aprofundar seu conhecimento em cada uma delas, buscando a bibliografia apresentada. Isso. O Kelly, esse guia de metodologias ativas, isso, a Rosane já está explicando aí, ó. Tá no portal pedagógico. Ó, vou mostrar aqui para você, ó. Tá vendo, ó? Aqui no navegador, tá? sistemaanglo.com. Então você pode procurar lá, tá bom? Alguma dúvida, gente? Por favor, fiquem à vontade, tá? Estou aqui apresentando agora. Pois não. Eu posso aproveitar e tirar só uma outra dúvida? Claro, por favor. Nós temos o curso A, no caso de primeira série de ensino médio, né? Material curso A e curso B. Curso A, primeiro semestre, curso B, segundo semestre? É isso? Perfeito, isso mesmo. Porque Muito obrigada. o Kelly, a ideia dos itinerários, né? A ideia desde o início é que ela fosse um material multisseriado. É a própria proposta oficial dos itinerários formativos mesmo. Então, como fazer um material multisseriado e e organizar isso na prática escolar? Então, a gente organizou em 4 cursos semestrais, A, B, C, D. De tal maneira, então, que, por exemplo, você está implementando o seu material, a escola está adotando o material agora. Então, você começa com o curso A. Então, primeiro semestre de 25, curso A, segundo curso B. Mas imaginemos que, então, o ano que vem, primeiro semestre, C, segundo D. De tal maneira que, se um aluno entrar na escola o ano que vem, digamos, no segundo ano, ele não vai perder conteúdo, ou não há a ideia de um conteúdo pré-requisito, sabe? Então ele pode, há essa maleabilidade. Né, Rosane? Você quer completar alguma coisa? Tudo bem? Então é mais ou Perfeito, Paulo. menos Muito isso. obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a sua participação. Vamos lá. Então aí agora, guia de metodologias. Então aí, como eu disse, essa é a carinha, né, a abertura do nosso material. Então, o material de itinerários formativos do Anglo, buscando atender, né, uma coerência com as propostas oficiais, nós concebemos alguns eixos temáticos que vão ser trabalhados nesses cursos todos, não é? Então, quais são os eixos temáticos aqui? Vocês vão ver que a proposta é super alinhada à BNCC, tá? Então, a gente trabalha com ética e cidadania, democracia, pluralidades, justiça e sustentabilidade. Então, os 4 cursos, né, que a Kelly mencionou aí, eles vão, cada um deles, não é, digamos, buscar trabalhar esses eixos. Sim, como eu disse, não há uma ideia de pré-requisitos, não é? Então, imaginemos que um aluno do segundo ano fez o primeiro semestre num itinerário de ciências da natureza, mas no segundo semestre, sei lá por quê, ou se a escola permitiu, vai para o de linguagens aqui, não é? E aí, então, ele vai poder entrar no segundo curso trabalhando essas temáticas sem que haja essa diferenciação. Sandra, não é bem isso não, tá? Sandra Souza está colocando aqui no chat, gente. Curso A, primeira série, curso B. Não, não é isso, Sandra. A ideia, não é? A princípio, né, na concepção do material, foi que eles fossem
multisseriados. No começo foi assim, eu cheguei a dar aula assim, com alunos de primeiro e segundo ano. Mas olha só, Sandra, lá no Colégio Anglo-São Paulo, onde eu trabalho, depois o que nós adotamos? A divisão de séries, de tal maneira que o primeiro ano, vamos imaginar, primeiro semestre de 25, Sandra, primeiro ano, curso A, segundo ano, curso A também, entendeu? Então, daí no segundo semestre, primeiro ano, curso B, segundo ano, curso B. Aí o aluno do primeiro ano vai para o segundo ano que vem, aí curso C e D. Entendeu? Tudo bem? Ou AB no primeiro ano, CD no segundo, né, professor? Algumas escolas também, quando querem separar, Fazem optam isso também. por isso. Primeira série AB, primeiro, segundo semestre. Sim. Segunda série CD, Sim. também primeiro, segundo semestre. Tudo bem, gente? Fiquem à vontade para perguntar, tá? Então, vamos lá. Então, esses são os eixos temáticos. E aí, agora, gente, eu vou apresentar para vocês os cursos. Se vocês já devem ter começado, né, o ano letivo, vocês já começaram a ter contato com isso, né? O curso A, então, a gente pensou em trabalhar com narrativas e trabalhar certas questões de ética, moral, enfim, não é, a partir dos personagens que a literatura oferece, né? Então, veja, a ideia é justamente usar a literatura como uma coisa viva e não como uma mera, sei lá, muita gente, que não é o nosso caso, né, evidentemente, né, poderia considerar a literatura um mero entretenimento de luxo, né? Mas não, a gente sabe que literatura é vida. A gente vai para a literatura para entender também melhor o mundo, né? Então a ideia é a gente pega já no primeiro módulo, né? Então vamos pensar assim, gente, ó, o curso A é o semestre inteiro. E esse semestre é dividido em módulos de 2 a 3 aulas. Tudo bem? E você, a partir da realidade da sala, se você quiser, enfim, a partir do seu planejamento, você pode estender ou diminuir, sei lá, de acordo com o seu planejamento, né? Então, o primeiro curso é Literatura e Nacionalismo, e a ideia aqui, veja só, nos itinerários, apresentar um tema de tal modo que a gente não fique apenas falando de assuntos que, por exemplo, um aluno pode não ter visto ainda, ou um assunto que ele já viu. Sejamos práticos. O primeiro curso, né? Literatura e Nacionalismo. A gente vai refletir um pouco sobre esse fenômeno, né, da identidade nacional e como isso se projeta, veja só, não só na literatura, hein? Em outras expressões artísticas também. A gente vai falar disso já já. Então, claro, né? A gente, como professores de literatura, a gente sabe que o nacionalismo foi muito forte no romantismo, ou no modernismo, não é? No primeiro modernismo. Mas um aluno de primeiro ano não viu modernismo ainda, que ele vai ver no segundo ano. Mas a gente não vai ficar, sei lá, descrevendo a Semana de Arte Moderna, sabe? Ou falando do modernismo da maneira que vai ser abordada na FGB. A ideia aqui é pegar este tema, e trazer para a sala de aula com o apoio de textos de diferentes épocas, entenderam? Então, a questão aqui, ela está mais atrelada ao tema do que propriamente a uma visão historicista das escolas literárias, tudo bem? Então, depois disso, a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão do maniqueísmo, não é? As manifestações do bem e do mal. Isso dá muito pano para manga, né? Para trabalhar com adolescente. Adolescente, que é o momento em que ele está, digamos assim, justamente
olhando para o mundo, né, de uma maneira diferente daquela que ele vinha fazendo no fundamental. Enfim, é um jovem, é um adolescente já mais velho, né, que está refletindo sobre isso, refletindo sobre modelos com os quais eles se identificam, não é? Daí a gente ter pensado um pouco sobre o conceito do herói, como ele se manifesta, o que é, e é evidente que a gente vai também problematizar os conceitos, o que é um herói, o que não é. Eu me lembro que eu já dando esse módulo, eu fiz uma atividade uma vez que nem está no material, né? Então isso, ó, veja só, a gente pode ter essa liberdade, né? Eu propus para os alunos imaginarem cada um herói e um herói que para eles que seria importante para resolver o problema que eles acham mais relevantes, sabe? Então veio coisa muito bonitinha, inclusive, né? A gente chegou a parte visual mesmo, eles desenharam, né? Então eu propus quem quisesse fazer o trabalho e desenhá-los, e eles aderiram a essa proposta, foi muito bonitinho. Eles desenharam heróis, falaram de seus poderes, e nem sempre eram heróis, como eu posso dizer, superdotados, com superpoderes. Não, às vezes, alguns colocaram pessoas comuns como verdadeiros heróis, sabe? Então, uma menina criou um herói que tinha a capacidade de ouvir as pessoas, que ela achava que era isso que estava faltando na sociedade contemporânea. Então, é esse tipo de discussão que a gente tem que trabalhar, sabe? A gente vai discutir um pouco essa questão de como na literatura aparecem as atitudes de opressão e aqueles que são oprimidos, e, claro, também trabalhamos personagens femininas, não é? A importância delas, a complexidade delas, tudo isso tentando atender, né, como eu disse, aquelas propostas da BNCC. No curso B, gente, o eixo temático é a literatura e liberdade. A gente trabalha com lutas sociais, a gente traz uma reflexão sobre como os escravizados apareceram na literatura brasileira. Então, não é tão fácil trabalhar com isso, né? Eu acho, mas o fato de não ser fácil não quer dizer que não seja necessário, né? A gente refletir sobre este evento central na nossa trajetória histórica, que é a escravidão e como ela perpetua certas formas de interação social na nossa vida, né, gente? E aí, falando de liberdade, a gente vai para a liberdade na arte. O que é isso? O que é um artista propor e defender a liberdade da maneira como ele se expressa. Trabalhamos com as ideias de utopias e distopias, e os jovens trazem muito, né, das referências deles, né, aqui, não é, do que eles gostam de ler ou aquilo que eles gostam de ver na TV, não é, séries e tal, né? Lembrando como a BNCC trabalha muito a questão do jovem configurar sua própria trajetória de vida, refletir sobre o seu papel na sociedade, nós também propusemos um curso que é Eu e o Mundo, não é? Como as individualidades se colocam e interagem, não é? Primeiro, com a vida social e com o mundo natural também, não é? Então, a gente trabalha a ideia do eu e do outro, não é? A identidade e a alteridade. Trabalhamos também com a literatura intimista, falamos do amor, não é? Trabalhamos um pouco com essa temática, que para um adolescente sempre é uma coisa muito forte, né? Trajetórias de formação, não é? A gente trabalha algumas trajetórias biográficas e como isso se manifesta na literatura, e ainda uma reflexão sobre como a arte às vezes se vincula a essas individualidades, não é?
em categorias como a expressão popular e erudita. E é evidente, não é, que isso pode ser muito redutor, falar de expressão popular ou erudita, ter que classificar uma coisa como A ou B. Mas na própria abordagem do tema, a gente problematiza isso, não é, e fala de como as coisas podem ser encaradas numa espécie de contínuo, não é, em que certas épocas valorizam mais uma ou outra. E, por fim, não é, o curso D trabalha nessa interação dos indivíduos com o mundo natural, a sociedade e natureza, arte e construção de um mundo mais justo. Então, a gente vai trabalhar aqui, no primeiro módulo, um tema que é dos mais antigos, não é, da literatura ocidental, não é, que é a projeção da natureza e da cidade, não é? Então a gente fala do campo, não é? O bucolismo, enfim, e como isso se manifesta em diferentes expressões artísticas. Da mesma maneira, a cidade, suas figurações literárias, seus problemas, suas idealizações, não é? Como a literatura denuncia certos aspectos problemáticos da vida social. Trabalhamos também um tema que é a canção. Na verdade, não é? No intuito de trazer essas referências mais vivas, digamos assim, da, da arte para a experiência juvenil, não é? A gente trabalha muito com canção nos itinerários, tá? A gente traz muitas canções e nós tentamos fazer isso de maneira bastante aberta. A gente vai falar sobre isso já já. Enfim, essa é uma estrutura ampla, né, digamos assim, que orientou a concepção do material, e agora eu vou tentar trazer para vocês assim as partes mesmo do material, como usá-lo, não é? E a gente pode abordar aqueles diferentes módulos, né, a partir do material do professor, não é? E traz os objetivos de aprendizagem, né? E a gente tem que entender um objetivo de aprendizagem como uma espécie assim de norte, de um lugar aonde eu desejo chegar, e apresenta uma visão geral de cada módulo. Inclusive, gente, ó, com a divisão de aulas, tá vendo ali, ó? Aula Objetivo 1, ampliar o repertório dos alunos a respeito das tensões sociais brasileiras e suas projeções na literatura. Aula 15. Depois outro objetivo na aula 15, depois o terceiro na aula 16, e aí a aula 17. Então, se você quiser se orientar, não é? Tem essas divisões por aulas. E tem, não é? Aqui, como nós já apresentamos, né? Os cursos são semestrais e os módulos divididos de 2 a 3 aulas. E aqui, gente, tem uma peculiaridade no nosso material de itinerários formativos, que é um podcast que nós fizemos, né? Então, ao invés de ter exatamente assim um texto, nós organizamos uma orientação, uma proposta, né? Um convite de trabalho com os itinerários formativos em forma de podcast, tá? Que você pode ouvir em determinadas situações, enfim, de maneira a tomar contato com algumas sugestões de encaminhamento, algumas propostas de leitura, abordagem. Então é muito interessante, tá? Você ouvir. Bom, acredito, né? Espero que seja muito interessante você ouvir um pouco desse podcast para até ter ideias, não é? E a partir dali poder apresentar a sua proposta, né? Fazer o seu planejamento. Tudo bem? Então, agora, depois de falar dessa parte, digamos assim, voltada para o professor, né, os objetivos de aprendizagem, vamos ao material propriamente dito, aquele que o aluno tem também em mãos, não é? Então, o primeiro módulo do primeiro curso, o curso A, Personagens e Contornos Éticos. O módulo Literatura e Nacionalismo. Então, veja que cada
Cada módulo ele é iniciado com uma sessão chamada embarque, que, a princípio, apresenta uma pergunta, uma situação-problema, um convite, né, para iniciar o debate. Como exemplo, aqui no primeiro módulo, ser brasileiro significa somente ter nascido no interior das fronteiras do nosso país? Ser brasileiro é isso? O que faz de nós brasileiros, não é? E aí essa sessão embarque, essa pergunta principal, ela vem amparada em algumas perguntas acessórias, né? Para você, a literatura nacional brasileira é fonte importante de identidade? O que nos une enquanto povo? Existe um conjunto de referências comuns que dão forma e identidade à cultura brasileira? Então, é a partir dessas reflexões que nós convidamos os alunos, não é, a refletir ao começo da coisa. Né? Já no curso D, já comecei com o primeiro módulo do curso A, vamos para o primeiro módulo do curso D, Campo e Natureza. Quais são as representações artísticas mais comuns relacionadas ao campo e à natureza? E aí umas perguntas até bem filosóficas, né? O que é natureza? Temos plena consciência, mesmo em ambientes urbanos, da nossa relação com a natureza? O que é viver de forma natural? Isso é possível em ambientes urbanos? E aí, então, esse é o material, não é, que o aluno tem em mãos, mas o aluno não tem essa parte aqui em vermelho, tá vendo? Ó, que a gente chama de quinto filme, né, na linguagem editorial. E aí você vai ter ali, além do podcast, não é, além do material voltado especificamente para você, professor e professora, você vai ter ali na apostila, né, no material do professor, essas orientações, tá vendo? Ó? Este módulo trata das diferentes representações literárias da natureza. Dados do IBGE demonstram que cerca de 85% da população brasileira vive em cidades. Mas isso não significa que estejamos distantes de representações de cenários naturais ou agrícolas. E por aí vai. Então, essa sessão embarque, ela essas dicas para o professor em quinto filme, elas são muito relevantes, não é? Então, no outro módulo, a sessão embarque traz: a arte oculta ou expõe as tensões sociais brasileiras? É muito legal começar com essas perguntas, porque vou falar da minha experiência, tá? Porque, repito, eu trabalho com esse material, né? Porque às vezes os alunos eles nos dão respostas que nos desconcertam, né? Sei lá, às vezes eu estou ali preparando aula, eu penso, bom, o caminho vai por aqui, eles vão responder mais ou menos isso, eu vou papum, e aí chega lá, a coisa acontece de uma forma completamente diferente, né? Sei lá, algumas salas demonstram ou apontam aspectos da arte que denunciam, não é? que tentam fazer esse olhar crítico diante da realidade social, histórica, né, do nosso país, mas outros vão falar também de como a arte pode ser usada para enganar, para ideologizar, e pode mesmo, certo? A gente sabe disso, né? Então, essa é a ideia. Esse é o debate, não é? Que a gente quer suscitar com esse material, né? Então, nós estamos falando da sessão embarque, a primeira sessão do material. Depois disso, vem a sessão fundamentos teóricos. E os fundamentos teóricos são, digamos assim, um texto teórico, texto base, que você pode, se quiser, não é, propor que os alunos leiam antes de vir para a aula, por exemplo. A ideia de uma aula invertida, né? Os fundamentos teóricos, você fala, ó, lê isso daqui para a aula que vem, leia os itens tais e tais dos fundamentos teóricos. Vocês vão ver que essa sessão, apesar do nome meio assustador, né?
fundamentos teóricos pode dar aquela ideia de que vem muita coisa pela frente, um texto muito teórico, mas vocês vão ver que são textos relativamente curtos. Não é nada muito pesado, mas são textos que permitem um embasamento ali do jovem, não é? Para que ele possa vir para a discussão. E aí a gente trabalhou aqui, por exemplo, né, na seção Fundamentos Teóricos, do módulo 1 do curso A, né, aquele Literatura e Nacionalismo, né, falando de como o cinema trabalha isso, né, uma referência daquele filme da Disney, em que o Pato Donald vem para o Brasil, não é? Que na verdade é uma parte de um filme, né, chamado Alô Amigos, que a Disney fez no sentido de captar, digamos, a benevolência das nações latino-americanas, né? No século passado, no século XX. Então, por exemplo, esse filminho da Disney, ele é facilmente encontrável no YouTube. Então, e é curto, dura uns 15 minutos, eu acho, no máximo. Então, eu, geralmente, quando eu dei esse módulo algumas vezes, eu apresentava aquilo e vamos discutir o que é ser brasileiro. Vamos discutir as imagens, os estereótipos, o que eles trazem de positivo ou de negativo para a nossa experiência social. Né? Então, essa é a ideia dos itinerários formativos. Né? Os fundamentos teóricos trazem esse resumo de contextos estruturantes, esses textos em quinto filme, que eu já apresentei para vocês. Né? E você pode, não é, começar a aula, depois da pergunta, da sessão embarque, ou mesmo, se você quiser começar por aqui, por que não? Né? Você pode ir direto para algum dos textos, porque a sessão Fundamentos Teóricos, a gente também traz excertos de vários textos, não é, que ilustram aquilo que está sendo discutido. Então, a gente falou de embarques, da sessão embarque, a gente falou da sessão Fundamentos Teóricos, e agora vamos falar da sessão, Aprimorando Habilidades. Né? E aqui, já no primeiro módulo do curso A, talvez vocês tenham trabalhado isso por esses dias, né? A gente traz uma canção da Nação Zumbi, não é? Aquela banda pernambucana que era liderada pelo Chico Science, né? E a gente traz uma música chamada Manguetown, tentando discutir como certos ambientes, aparentemente, enfim, carregados de traços negativos relacionados à miséria ou à sujeira, não é? Como, apesar disso, o personagem, aí, o enunciador, ele demonstra apego por esse lugar, não é? Então, e aí a gente pode apresentar, não é, a canção Aquarela do Brasil, conhecida, do Ari Barroso, que está no filme da Disney, né? Aquela Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato, insoneiro, etc. E a gente mostra aquela e mostra essa, e vê as diferenças. Como é isso? Como um se ufana do país, idealizando, mostrando o Brasil como uma espécie de espaço paradisíaco e idílico, e o outro fala de uma realidade, não é? Da lama, dos urubus, não é? Então são diferentes aspectos da realidade social brasileira. Como eu já tinha antecipado, a ideia é, ao máximo, incorporar textos da cultura popular. E aqui, né, gente, nós, como professores de literatura, né, às vezes eu sei, né, que isso poderia também ser criticável, digamos assim, não é? Como assim? Eu vou colocar uma canção A ou B no mesmo nível de um poema de Carlos Drummond de Andrade, um soneto de Camões. Como é isso? Olha, a ideia aqui, plenamente amparada, vocês viram, apresentei os documentos oficiais, né?
plenamente amparada nos documentos oficiais, é tentar trazer referências desse universo contemporâneo. Então, a gente coloca ao lado de uma lira de Tomás Antônio Gonzaga, que fala de maneira idílica de um cenário interiorano, a gente coloca uma canção popular de Vitor e Léo, Vida Boa. Que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Então, a gente tem que ter essa ideia de que nós somos, né, nós somos como nós temos que analisar cientificamente, né, com intenção metodológica, com procedimento, o mundo que está aí, né? Nós temos que usar o nosso aparato teórico, digamos, né, para analisar o que quer que seja, por que não? Então, eu estava o ano passado, não é, dando o módulo Campo e Cidade. Eu peço licença para falar de uma experiência mesmo de sala de aula. Campo e Cidade, estava lá, trouxe algumas referências de canção. Aí os alunos falaram, nossa, professor, tem uma música da Ana Castela que fala exatamente disso, fala do campo, não sei o quê. E assim, desculpa, eu nem não conhecia a Ana Castela, daí depois eu fui ver que é uma moça que faz muito sucesso e tal. Mas não teve dúvida, galera. O que aconteceu na outra aula? Eu já vim com o texto da Ana Castela e com algumas questões relacionando com Tomás Antônio Gonzaga. Sabe? Então, eu acho que é isso que é interessante nos itinerários formativos. E isso que a gente tem que exercitar, não é? Enquanto coordenadores desse processo com os jovens, não é? A gente tem que se despir de certos preconceitos e ouvir o que eles trazem para nós e convidá-los a analisar aquilo, o que eles trazem, com um instrumental teórico e o material, enfim, né, que a nossa formação permite oferecer para eles. Tudo bem, gente? Então, foi muito curioso isso para mim. Isso acontece direto, na verdade. Eles falam alguma coisa, eu já pego aqui, já puxo o gancho e trago. Eles falam a coisa e eu tento achar alguma relação com o que eu estou fazendo, com o tema do módulo, e bora. E faço aquilo virar uma ideia, um substrato, um amparo, para que eles olhem para o que quer que seja de maneira interessada, o que não quer dizer que eu precise gostar ou não, entende? E é nisso que eu falo que a gente tem que se despir um pouco dos preconceitos e até dos gostos pessoais. Eu não ouvi a Ana Castela, mas naquela semana, no meu Spotify, eu acho que foi o que eu mais ouvi. Eu ouvi várias canções dela. E eu vi a que eles tinham indicado e trouxe para a aula depois. Exato, Kelly. Mas não é fácil, né? Eu tento fazer isso, é um processo. E, geralmente, na minha experiência, isso dá um resultado legal, sabe? Porque eles vão olhar para aquilo e falar, pô, eu posso interpretar essa canção usando um procedimento que eu uso para ler Camões ou para ler Bocage, sabe? Então, o mundo é tão diverso. Sabe o que é legal? Eu relaciono a segunda geração do romantismo com Marília Mendonça. Eu chamo de geração sofrência. Exato. Então, eles já automaticamente relacionam as nossas poesias da segunda geração, aí eles já brincam, é a geração Marília Mendonça. É o que eu consegui trazer do dia a dia para eles. E eles lembram disso. Quando eles estão lá no terceiro ano revisional, eles fazem essa relação. E se a gente pensar, não é, que esse tipo de postura sentimentalista, lamentosa, tem raízes até mais antigas, porque você pega a cantiga de amor medieval, aquilo é uma sofrência só, certo? É a mulher que não me dá bola, desde que vos vi, sofro.
Mal dia, aquela cantiga da Ribeirinha, né? Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Então, olha, eu acordei, vi você e pronto. Sofro de amor, né? Então, esse tipo de postura, né, demonstra que o nosso mundo hoje, não é, claro, com todas as diferenças que apresentam, né, ele está ligado digamos assim, num desenvolvimento histórico. Então, uma jovem compositora contemporânea de música, de um determinado gênero musical, trabalha com elementos que podem ser relacionados a poetas do século XIX, que podem ser relacionados à Idade Média. Pô, a gente, assim, isso até tira de nós uma vaidade, talvez, de que nosso tempo é completamente diferente. Tudo bem, né? Que nosso tempo é completamente maluco, internet, inteligência artificial, é tudo muito louco, não é? Olha lá. Exato, César, é isso mesmo. Então a gente percebe, né, o que eu acho importante, é a gente mostrar para o jovem que são expressões e que o sofrimento amoroso que se manifesta hoje numa canção, não é? Ou o sofrimento amoroso que uma pessoa, que um indivíduo pode ter, ele se manifesta numa canção de Marília Mendonça, se manifestou num poema de Álvares de Azevedo, numa cantiga do rei Dom Dinis, sabe? Então, somos da época, o ser humano, assim, os dilemas, né, também estão aí desde sempre, né? Enfim. Então, essa é a ideia, gente, sabe? Então, a gente tenta trazer essas coisas no material. E aqui, então, eu vou falar como eu sigo os módulos, as propostas apresentadas, mas eu também faço muito isso que eu estou falando para vocês, tá? Eu faço um planejamento de aula, faço um planejamento de como eu vou dar o módulo, mas se os alunos apresentarem algum caminho ali, alguma deixa, eu pego e vou nele, tá? Então, essa é a ideia, tá? Pois é, a literatura está mais perto deles do que eles pensam. E até ampliar, literatura não só, né, como aquela expressão verbal, escrita, mas trazer para a canção, trazer uma reflexão que eles trazem de uma série que viram, de algum videozinho, de um meme. É isso, né? Então, na sessão Aprimorando Habilidades ainda, né, olha lá, você vai usar isso, pode usar isso como atividades para a sala, né? Mas você, dentro do seu planejamento, dentro da sua ideia, pode também, se quiser passar um exercício para casa, como trabalho, literatura invertida, troca com atividades do estudo orientado, que seria o estudo orientado seriam as atividades para casa, né? E também não quer dizer que você vai falar para os alunos para fazer todas, de repente, você pode escolher a atividade A, B ou C, né? Ou 1, 2 ou 3. A ideia, então, foi oferecer para vocês material, tá? Então, se você quiser dar uma aula focadinha naquilo que o material apresenta, você vai ter espaço para isso, tá? Mas você pode também trazer outros elementos, né? Então, como eu estava falando agora, você pode fazer tudo com uma abordagem tradicional, resolver o exercício, não é? Depois de uma explicação, depois da sessão em bar, que você vai, apresenta o exercício e faz, bem de maneira tradicional. Inclusive, esse texto aqui, ó, é uma canção de uma banda muito interessante chamada Karnak. Os alunos amam essa canção. Sério, gente. Depois você busca no Spotify, no YouTube, você vai ver. É um refrão daqueles refrão chiclete, sabe? Eles ficam cantando depois. Geralmente comigo aconteceu isso, né? Mas também não é aquelas questões que você pode deixar que eles façam, não é?
como, por exemplo, lá, monte uma playlist com 3 canções que abordem o tema da natureza. Tem muita canção que fala disso, né? Comente a maneira como as canções tratam o tema, situando cada uma delas em seu contexto social de produção. Compartilhe o resultado de suas pesquisas com os colegas. Então, assim, eu já fiz isso, os alunos montaram uma playlist, dividir em grupos, né? Para não ficar também muita canção, né? Dividir em pequenos grupos e eles fizeram uma playlist da sala. Foi gostoso fazer esse trabalho. E aqui, então, dentro daquela ideia, né, de que a gente tem que trazer essa realidade contemporânea, mas também oferecer, não é, um conjunto de repertório cultural, a gente tomou a liberdade, não é, de trazer autores não muito comuns, digamos assim, nos materiais de literatura. A gente fala daquele estadunidense, o Thoreau, né, que escreveu o livro Walden, é um livro muito curioso, que fala da experiência dele de isolamento numa floresta, lá nos Estados Unidos. Mas a gente vai para alguns textos importantes da cultura ocidental, como Exíodo, Trabalhos e os Dias, a Carta de Pero Vaz de Caminha, Bocage, Tomás Gonzaga, José de Alencar, tá vendo? Coisas tradicionais também. A Luísa Azevedo, o Curtiço, Siddhartha, de Hermann Hesse, Tolkien, Senhor dos Anéis. Então, a ideia é mostrar que tudo... Desculpa, né? Vou falar de novo, né? Que tudo isso é possível de análise, de ser levado a sério, de estudar com o aparato teórico todas essas referências, né? Então, o estudo orientado, como eu já tinha antecipado, são, a princípio, tá, atividades para casa, não é? Você pode trocar com as atividades de aula da maneira como quiser, não é? Pode organizar o encaminhamento da aula como você julgar adequado e eficiente. A ideia é apresentar o material. Você pode seguir os itinerários formativos aqui. Se você quiser, falando bem sério, se você quiser fazer aquela aula de expositiva e resolução, você também consegue, tá? Mas eu acho muito mais gostoso essa história da abertura, não é? Que é a proposta mesmo, né, do documento oficial apresenta, né, de trazer essas discussões todas da realidade deles, né? Também temos uma seção rumo ao Enem, itens do Enem ou baseados naquele modelo, não é? Que a gente e é verdade, né? O Enem já tem apresenta uma gama de referências, né, muito ampla, né? Canções, raps, imagens, né? Tudo isso aparece bastante nessa prova. Trazemos também na seção Saiba Mais diálogos com diferentes expressões artísticas, fazemos referência a teatro, a manifestações de cultura popular, e ainda tem a seção Fique de Olho, né? Ou que a gente também faz referências a essas outras expressões, mas também fazendo referências às videoaulas, né? que estão no plural à disposição também. Beleza, gente? Então, essa é, digamos assim, em largas pinceladas, esse nosso material, e a gente tem mais uns minutinhos ainda, fico à disposição de vocês para fazer comentário, ou para responder alguma coisa, alguma dúvida, ou para a gente trabalhar aqui alguns comentários. Tudo certo? Já começaram a trabalhar com esse material? Como é que tá, gente? Se alguém quiser abrir o microfone, colocar por aqui no chat, está tudo ok, professor. Mas se alguém quiser partilhar alguma coisa... E aí, Kelly, como foi? Você começou com o curso A mesmo, né? Literatura e Nacionalismo. Quer falar para a gente um pouquinho?
que acontece, Paulo? Eu trabalho em outra instituição que já trabalha com a Anglo. Então, eu só que lá não era A e B para a primeira série, era como você fazia. Era A, primeira série inteira, B, segunda série. Então, eles já conhecia os materiais, porque eu já trabalho com a Anglo desde 2019, na outra instituição. Na escola que eu estou, a gente começou agora com A e B na primeira série e C e D na segunda. E acho o material muito, muito gostoso de trabalhar. Essa proposta da oficina paralela à literatura e arte é muito bacana. Muito bom. Legal. E eu acho que faz uns eventos legais. O segundo capítulo, que é Herói, a gente consegue fazer uma gama de discussão com séries e filmes aí que vão ser legal. 10 aulas. Você está falando aqui, eu lembrei que teve uma escola que os alunos produzir um livrinho de poemas, a professora, a partir desses módulos, sabe? Eu até tenho aqui, mas, nossa, tem tanto livro aqui que eu não sei nem se eu vou achar. Mas, enfim, é isso, né? São muitas coisas para trabalhar. Fabiola vai começar, né, dia 10, né, Fabiola? Boa sorte. Ivan, por favor, está com a palavra. Então, pessoal, bom dia aí, bom dia a Paulo, bom dia aos colegas. Eu sou de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Opa, maravilha. E esse é o nosso primeiro ano com o Anglo e a gente está assim, numa expectativa muito grande. Nós já tivemos acesso ao material e assim, o material é fantástico. Assim, parabenizar a vocês, porque você estava comentando aí, Paulo, e eu estava revivendo situações que a gente que já começaram a acontecer em sala de aula, né? A questão do herói, como que a gente podia ver isso? A gente estava fazendo esses dias um paralelo com Peri, do Guarani, de José de Alencar, nosso primeiro super-herói brasileiro, né? Depois entramos já no âmbito de Macabea, de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Nossa, muito legal. E o fantástico desse material é que justamente ele te dá essa possibilidade de você poder ir além, de você poder acrescentar, de você poder aproveitar, principalmente, aquilo que os alunos estão trazendo, aquilo que eles estão gostando, entendeu? Então, assim, a gente fazendo referências de obras literárias que já foram lidas por eles e destacando justamente aqueles personagens que se destacaram. A gente não começou efetivamente a utilizar o material com os alunos, porque eu acredito que deve estar chegando o material dos alunos a semana que vem. Mas isso não nos limitou ao trabalho devido à plataforma, né? Do trabalho em sala. Então, assim, está sendo prazeroso, está sendo gostoso, está sendo edificante. O feedback que os alunos estão dando, assim, está sendo muito positivo. Eu estou muito feliz. Eu acredito que esse ano de 2005 vai ser um ano muito bom para a minha escola, para os alunos. Vai ser um ano que a gente vai aprender bastante. Parabéns aí a vocês. Eu agradeço em nome dos colegas, autores também, e só espero que dê certo, não só para a sua escola em Bom Jesus da Lapa, mas para todo mundo, né? Com certeza, espero também, eu acredito que sim. Sem idealizações, né? Trabalhando, sabendo como é desafiador também, mas a ideia é fazer da educação uma coisa viva, né? Uma coisa que desperte não só aqui a cabeça, né? Mas também o coração, não só o pensar, né? Mas também o sentir, né? E salientando, né, professor Paulo, que o Fale com o Autor, dentro do nosso portal pedagógico, né, quando vocês entram lá, tem um card, Fale com o Autor. É esse contato direto com os autores para dúvidas, às vezes contar projetos que deram muito certo, né? Tem professor que manda para a gente fotos, o desenvolvimento, é bacana também saber que foi funcional. Claro. Ou, né, nesse primeiro ano que vocês estão entrando, às vezes surge uma dúvida, às vezes não deu tão certo quando você imaginava. Então, o Fale com o Autor é esse canal para que vocês possam fazer as trocas, que nesse momento a gente está fazendo aqui ao vivo, mas depois ali pelo portal vocês conseguem ter troca com os autores também. Então, fiquem à vontade aí, se precisar pedir um socorro. Isso aí. Estamos à disposição. Né, Fabiola? É isso aí, Fabiola. Muito obrigado também pelas suas palavras.
E é isso, eu acho que se alguém quiser, se tiver mais alguém para fazer uma colocação, se não tiver, acho que também a gente já pode ir terminando por aqui, né, Rosane? Sim, eu quero agradecer, tá, professor, pela sua troca aí conosco, aos professores, pela participação, pela presença. Nós temos aí no portal onde vocês fizerem inscrição, uma ficha de avaliação que ela é extremamente importante para nós, para a gente sentir o quanto, né, esse evento para vocês é importante e continuar com ele. Então, vou colocar aqui na telinha para a gente finalizar, e se não tiver nenhuma dúvida mais, a gente encerra e agradece a presença de todos. Muito obrigado, gente. Foi um prazer, viu? Bom ano para vocês, para nós. Espero que seja tudo muito bom. Obrigada, gente. Tchauzinho, pessoal. Valeu. Muito Tchau, obrigado. tchau.